Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso pequeno estudo, aqui o nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Que Jesus nos abençoe. O Evangelho hoje traz para a gente ainda o capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, a prece, ato de submissão e de resignação. Quando um motivo de aflição nos atinge, se lhe procurarmos a causa, acharemos frequentemente que é a consequência de nossa imprudência, de nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesse caso, não devemos atribuí-lo senão a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda participação que seja nossa, é ela uma prova para essa vida, ou a expiação de uma existência passada. E nesse último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porque somos sempre punidos naquilo em que pecamos. No que nos aflige, não vemos em geral senão o mal presente, e não as consequências ulteriores favoráveis que isso pode ter. O bem, frequentemente, é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma doença é o resultado dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que nos sejam tidas em conta e que essas palavras do Cristo nos sejam aplicadas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. A prece. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar, como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-los sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua assim para o meu adiantamento. Bom, gente, aqui a leitura até falou, né, que quando a gente quer uma cura de uma doença, a gente tem que tomar um remédio, e às vezes esse remédio é amargo, né, amargo, mas é para o efeito de curar a doença. Então, nossas provas aqui na Terra são para isso, para nos curar, para apurar nosso espírito, né? Então, nós precisamos passar por situações, né, que vão ali fortalecer a nossa vontade de curar, de melhorar. Né? São situações difíceis, né, mas que vão ter um benefício futuro para nós. E tudo que nós passamos na Terra, quase tudo, não vou falar tudo não, quase tudo, de provas, de dificuldades, somos nós mesmos que provocamos, tanto nessa vida aqui, quanto em vidas passadas. E nós estamos aqui para poder passar por isso com aceitação, com resignação e com gratidão ao Pai, por estar nos permitindo passar por tudo isso para a nossa própria cura, para a nossa própria melhora. Então vamos aceitar nossas provas sem resmungar, né, sem reclamar, porque somos nós mesmos que vamos ser beneficiados com essas provas. Isso vai fortalecendo o nosso espírito, dando coragem, dando força para ele continuar e procurando sempre melhorar a sua caminhada, melhorar a sua pureza. Tá? Então tudo que nós passamos, somos nós mesmos que causamos, tanto nessa vida quanto em vidas passadas. E se nós não causamos isso, nós temos que aceitar, porque isso já é prova para o nosso espírito. É resgate anterior. Se não é o que nós causamos aqui na Terra, é resgate de vidas passadas. Então, nós temos que aceitar, porque isso é para o nosso bem, é para o nosso benefício. O Pai não faz nada que venha a nos prejudicar. Tudo que nós passamos aqui é para nos melhorar. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 874,
Nós estamos falando de justiça e direitos naturais. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? É que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Gente, a justiça é uma lei natural, como nós falamos ontem, né? Ela já vem na alma nossa, no nosso espírito. Quando reencarna, a gente já tem esse sentimento de justiça, né? Ele é inato no homem. Mas aqui na Terra, as pessoas estão cada uma em um ponto de evolução, não estão todas no mesmo patamar, né? Cada uma está num ponto de evolução, e uma entende as situações de uma maneira diferente da outra, né? Então aqui, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? É justamente por isso, é pela evolução, é pelo entendimento de um que é diferente do outro. Ninguém pensa da mesma maneira, cada cabeça é uma sentença, a gente já diz isso, né? Então, se um pensa na justiça de um jeito, outro pensa de outro. Mas cada um vai chegar num ponto, né, em que vai entender o que é verdadeiramente, né, esse sentido de justiça, essa lei de justiça. Tá? Não é que seja, aqui como colocou, um falso ponto de vista. É o ponto de vista que a pessoa tem condições de entender naquele momento, pela sua evolução. É só isso. Tá? Desejo a todos uma ótima quarta-feira, com muita luz, com muita paz, com muita saúde, com muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Tenham todos uma ótima quarta e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.